Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Desde já, eu agradeço. Mais uma vez as trevas se dissiparam e o sol voltou a brilhar sobre Dysart. O ar pesado que Onigraz havia trazido foi varrido, e a cidade respirou aliviada. O conselho reunido para testemunhar o desfecho da batalha observou Mor com admiração. A coragem e o poder que ele demonstrara, aliados à sua sabedoria e ao seu instinto protetor, tornavam-no um aliado inestimável. Diante desse feito, o conselho fez-lhe um convite honroso: tornar-se um de seus membros. Sua capacidade de perceber o mal antes que se alastrasse e sua força para combatê-lo seriam fundamentais para a proteção de Dilmun. Mor ficou surpreso com a oferta, mas também profundamente honrado. Quando seus olhos se encontraram com os de Orofer, ele viu neles o orgulho e a aprovação do elfo que, desde o início, o acolhera sem preconceito. Enquanto isso, algo extraordinário acontecia. Os seres mágicos e mestiços que viviam em Dysart sentiram pela primeira vez em eras a presença de seu verdadeiro lar, Dilmun. A conexão antes adormecida agora pulsava forte, chamando-os de volta. Um êxodo começou. Seres de diferentes linhagens, alguns há séculos afastados de suas raízes, começaram a caminhar em direção da energia mística que os atraía. A visão era impressionante. Homens e mulheres, muitos deles com famílias humanas, não hesitaram em seguir seus entes queridos. O chamado de Dilmun era irresistível, e os que haviam formado laços com Dysart decidiram que suas jornadas não seriam trilhadas sozinhas. Unidos, cruzaram as terras em direção ao portal, guiados pela promessa de um novo começo e pela magia ancestral que voltava a pulsar com força. Mitra e Cassim observavam em silêncio o êxodo que se desenrolava diante deles. Cada ser que cruzava o portal era envolvido pela luz mística e transportado de volta ao seu verdadeiro lar. Seus corpos desapareciam no lampejo etéreo e, no instante seguinte, reapareciam nos reinos que outrora pertenciam às suas espécies. Os anões foram levados para suas fortalezas nas montanhas, onde as forjas ancestrais aguardavam para reacender suas chamas. Os elfos da floresta ressurgiram entre as copas das árvores centenárias da Floresta Mágica, onde a essência da natureza pulsava como nunca antes. Os centauros galoparam para as vastas planícies de Tirnanog, saudando o vento e a liberdade que haviam perdido. Nos pântanos, os ogros retornavam às brumas densas que um dia chamaram de lar, e as fadas espalharam-se por toda Dilmun, suas luzes cintilando como estrelas que voltavam ao céu. Porém, entre aqueles que atravessaram o portal, estavam os mestiços, seres cujos destinos não estavam atrelados a uma única linhagem. Para eles, o antigo reino dos humanos, Yaru, tornou-se um novo lar. Suas ruas antes esquecidas ganharam vida novamente, preenchidas por vozes de diferentes culturas e por uma magia que se mesclava em harmonia. O retorno a Dilmun não era apenas um reencontro com o passado, mas o início de uma nova era. Os magos retornaram ao seu refúgio no Vale de Cristal, onde o conselho costumava se reunir sob a luz das estrelas e do brilho eterno das pedras encantadas. O lugar ressoava com a energia dos antigos, e cada feitiço ali lançado parecia ecoar pelos séculos. Mor se afastou da multidão e aproximou-se de Orofer, seu semblante carregado de dúvidas e incertezas. O elfo que o acolhera, sem preconceito, ergueu os olhos sábios para ele, esperando suas palavras. "O que espera por mim, mestre Eldário?" perguntou Mor, sua voz carregada de hesitação.
Aquele lugar pertence ao Dilmun. Apesar da minha escolha, ainda sou a criatura das trevas. Dilmun não tem um lugar para mim. Orof estudou Morvashi por um longo momento, lendo não apenas suas palavras, mas também o conflito em sua alma. Quando finalmente falou, sua voz era calma, porém firme. O poderoso Erendor saberá para onde lhe enviar, meu amigo. Mas sei que, para onde for, você irradiará luz. Agora vá, sem medo, e descubra qual é o destino que Dilmun lhe reserva. Mor expirou profundamente, seu peito se expandindo como se buscasse forças para o desconhecido. Então, sem mais hesitação, deu um passo à frente e atravessou o portal. A sensação foi instantânea. Um frio cortante envolveu sua pele, e o brilho dourado que marcava a travessia desapareceu, substituído por sombras densas. Ele abriu os olhos e encontrou-se em Dark Narog, um reino esquecido, onde a terra era escura como carvão, e o céu parecia um eterno crepúsculo com nuvens escuras se contorcendo como serpentes. Nenhuma estrela brilhava ali. Seu coração se apertou. Por que teria sido enviado para um lugar tão sombrio? Seria essa sua sina? Ainda era visto como uma criatura das trevas? Mas antes que o desespero consumisse, uma voz reverberou em sua mente, profunda e ancestral, como se viesse do próprio tecido do mundo. Este é o seu mundo, poderoso Morvashi, disse Erendor, sua presença sentida em cada sopro de vento gélido. Molde-o conforme seu caráter e a luz que brilha em você. Crie sua própria linhagem, pois a partir de hoje você não é mais uma criatura das trevas, mas o início de uma nova era para Dilmun. As palavras ressoaram em sua alma. Mor ergueu o olhar para aquele mundo esquecido e pela primeira vez viu o potencial onde antes havia apenas ruína. Era seu domínio agora, e ele o transformaria. Por fim, o poderoso Trent, Galator Wood, atravessou o portal. Seu imenso corpo de madeira se desprendendo da forma humana que um dia fora sua prisão. Sua alma vibrava em pura alegria ao sentir o solo fértil de Dilmun sob seus pés ancestrais. E sua risada ecoou como um trovão suave pelas florestas centrais daquele mundo renascido. Lágrimas de felicidade escorreram pelos sulcos de sua casca milenar. Por tanto tempo, Galator carregara a dor de ver seu mundo consumido pelas chamas da destruição. Agora, diante da exuberância das árvores resplandecentes e do perfume da terra úmida, ele soube que sua jornada estava completa. Com passos pesados e solenes, caminhou até o coração da floresta antiga, e ali, em meio à terra sagrada, permitiu-se enraizar. Seu corpo cresceu rapidamente, galhos e raízes se entrelaçando com o próprio tecido da floresta. Suas folhas brotaram em um verde reluzente, e sua copa ergueu-se tão alta que poderia ser vista acima de todas as árvores. Sua risada de pura gratidão e regozijo percorreu os ventos, espalhando-se por toda a extensão da floresta. Fadas, Corrigans, Kenizul, ninfas e outras criaturas místicas atenderam ao chamado daquele protetor eterno, reunindo-se sob sua sombra acolhedora. O mundo de Galator Wood renascera, e ele estava em paz. Agora restaram apenas Orofer e Thorn. Eles permaneceram diante do portal, contemplando Dezart uma última vez. Orofer sentia seu coração apertado ao ver a cidade em ruínas, seu lar por tantos anos. Partir e deixá-la naquele estado era um peso que ele não estava pronto para carregar. Foi então que a voz de Erendor soou em sua mente, profunda e serena como um fluxo do tempo. Não se preocupe, mestre Eldarion, rei de Alfenheim, o reino dos elfos de luz. Quando atravessar o portal, Dezart será restaurada, como se vocês nunca tivessem estado ali. Atravesse sem medo ou receio. As palavras do mago dissiparam suas incertezas. Inspirando profundamente, Orofer deu um passo à frente e cruzou o portal.
quando abriu os olhos do outro lado, não estava em Alfenhai como esperava. Em vez disso, encontrou-se em Tir-na-nog, ao lado de Mitra. Ele sorriu. Seu coração sabia o que desejava antes mesmo de sua mente compreender. Alfenhai poderia estar restaurada, mas naquele momento era ali, ao lado de Mitra, que ele queria estar. Quando o portal se fechou, uma explosão de luz envolveu Dysart, exatamente como Eärendil havia predito. A cidade foi banhada por um brilho intenso, e quando a claridade se dissipou, o que restou foi uma paisagem familiar, mas transformada. As ruínas e os vestígios da magia ancestral desapareceram, sem deixar rastros. Dysart retornou ao seu estado original, vibrante e cheia de vida. As ruas voltaram a ecoar com os sons do cotidiano, buzinas de carro apressados, risos de crianças sendo levadas às escolas por suas mães, turistas desembarcando para explorar os encantos urbanos, comerciantes abrindo suas lojas, trabalhadores se movendo com pressa pelas calçadas. O tempo fluía como sempre, sem que nenhum de seus habitantes carregasse a memória dos eventos mágicos que um dia moldaram seu destino. Para eles, Dysart era apenas uma cidade humana sem qualquer lembrança do poder que outrora habitara ali. Enquanto isso, em Dilmun, os ecos da mudança reverberaram por cada um de seus reinos. No coração de Tir-na-nog, Cassim finalmente assumiu sua verdadeira forma. O esplendor do centauro branco se revelou em toda a sua grandiosidade. Uma criatura majestosa de porte imponente e olhar sábio, refletindo a força e a nobreza de seu pai. Sua presença emanava autoridade natural, e não foi preciso palavras para que todos ao seu redor reconhecessem o que ele havia se tornado. Centauros, elfos, fadas e outros seres se curvaram em respeito, saudando-o como o novo rei centauro branco, governante de Tir-na-nog. Em Iaru, Mitra ascendeu como governante do reino, restaurando a sua glória esquecida. Orofer, que antes carregava o peso do trono de Alfenhai, decidiu abrir mão da coroa e nomeou Thor como seu sucessor. Mas seu destino não era o afastamento. Ele escolheu permanecer ao lado de Mitra, reinando com ela. O amor entre os dois, despertado pelo beijo da essência, floresceu como uma chama eterna. Dessa união nasceu Ailin, uma menina de olhos cintilantes e aura radiante, cujo destino estaria entrelaçado ao de Dilmun. Em Dark-narog, Mor cumpriu a promessa de transformar aquele reino sombrio em algo novo. O que antes era um domínio de trevas e desespero, agora resplandecia sob a luz de Dilmun. Ele reinou com sabedoria, e para sua surpresa encontrou o amor nos braços de uma fada, selando uma aliança que uniria suas duas naturezas em uma nova linhagem. Seus descendentes foram conhecidos como os Filhos de Mor, guerreiros poderosos dotados de magia pura e purificadora. Nenhum resquício de maldade poderia se ocultar diante deles, pois assim que surgia, era erradicado sem hesitação. Dark-narog, uma vez símbolo de desolação, tornou-se um bastião de luz. Os anos se passaram e os laços entre os reinos se fortaleceram. Thor, o rei de Alfenhai, desposou Ailin, a princesa de Iaru, unindo Iaru e Alfenhai de maneira definitiva. O amor deles selou uma nova era de prosperidade e equilíbrio em Dilmun. Sirius e Aldrin, o Corrigan, também dedicou sua lealdade a Orofer e a Mitra. Eles escolheram viver em Iaru, um como conselheiro do reino, o outro como mensageiro especial, conectando os reinos de Dilmun e mantendo a paz entre seus povos. A astúcia e a inteligência de ambos fariam deles uma peça fundamental nos tempos vindouros. Zara, a Vaala dos Ventos, permaneceu leal a Alfenhai. Com a permissão de Orofer, ela passou a servir Thor como seu novo rei, garantindo a continuidade da proteção e honra do reino dos Elfos de Luz. Sua devoção era inabalável, e sua presença assegurava que Alfenhai permaneceria forte sob a nova liderança.
E assim Dilmun encontrou sua paz. Mas em um mundo tão vasto e cheio de mistérios, a paz nunca é eterna. As eras seguem seu curso e novos desafios sempre surgem no horizonte. O destino de Dilmun ainda será escrito, não por aqueles que partiram, mas por aqueles que ainda virão. Se essas histórias serão contadas ou não, apenas o tempo dirá. Ou quem sabe, apenas as eras revelarão. Na noite em que 3 astros de Dilmun se alinharam, um choro ecoou pelo palácio de Alfenheim. O Ailin segurava seu filho nos braços, os olhos marejados entre o amor materno e o medo. Thor, ao seu lado, observava a criança, sentindo um frio na alma. O menino tão pequeno e frágil trazia consigo um peso que nenhum outro jamais carregara. Seus olhos eram um reflexo do próprio universo. Eram dourados como a luz de Dilmun e mesclados de negro como um vazio entre as estrelas. Quando sua pele tocou a de sua mãe, uma onda de calor percorreu o quarto. Mas quando seus pequenos dedos se fecharam involuntariamente na mão de seu pai, o ar se tornou denso, carregado de uma energia primitiva e insondável. As profecias antigas não demoraram a ressurgir. Os druidas do Vale de Cristal murmuravam sobre a criação e a destruição unidas em um só ser. Os anciões dos centauros temiam que aquele menino fosse a reencarnação de Ezra-Khan, o necromante banido eras atrás. O temor cresceu entre os povos de Dilmun, e logo a voz do medo se ergueu. Ele deve ser destruído. Thor e o Ailin ouviram as palavras como punhais em seus corações. Era seu filho, seu sangue, e ainda assim todos desejavam seu fim. Poderia uma criatura recém-nascida ser julgada pelo passado de outro? Foi então que Orofer, Mitra e Mor tomaram sua decisão. Não permitiremos que seja morto, disse Mor, com a convicção de quem conhecia o caminho das trevas e da luz. Eu mesmo fui gerado na escuridão, mas a luz encontrou um espaço em mim. Essa criança também merece uma chance. Se o destino dela for cair para as trevas, nós estaremos lá para impedir. Mas se for caminhar na luz, então seremos os que protegerão essa jornada, acrescentou Orofer. Dilmun sempre foi um mundo de equilíbrio, disse Mitra, segurando a mão de sua filha com firmeza. E essa criança pode ser sua maior prova. Sabendo que não teriam a aceitação dos reinos, decidiram esconder o menino. Um segredo guardado pelo tempo, uma verdade selada até que o próprio destino o reclamasse. Enquanto os povos de Dilmun se aquietaram, confiantes de que a ameaça fora eliminada, nas sombras do desconhecido crescia aquele que poderia moldar o futuro. O filho de Thor e o Ailin, portador da luz e das trevas, cujo nome um dia ecoaria pelos livros do tempo. Se sua chegada traria salvação ou ruína, apenas as eras poderiam responder. O Necromante. Obrigada pela companhia de cada um de vocês durante as aventuras narradas desse conto. Em breve nos encontraremos nos próximos que vierem. Apoie o canal curtindo, compartilhando e se inscrevendo. Se você vem até aqui e gosta do nosso conteúdo, mas ainda não é um inscrito, considere fazer parte da família de Sombrios se inscrevendo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal a crescer? Clica no botão de valeu e contribua com qualquer valor, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja a categoria que mais te agrada. E até a próxima!